Glória a Deus. Querido, eu sempre falo uma coisa aqui que é muito interessante e eu dependo disso que eu falo para vocês. Eu dependo mesmo. Você que está em casa, eu quero dizer que eu dependo disso. O que eu dependo? Eu dependo da manifestação da graça de Deus na minha vida. Assim como o louvor também depende da manifestação da graça, do favor imerecido de Deus. Então, se Deus não for comigo, vai ser como um sino que bate aqui, retina e não tem diferença nenhuma. É por isso que um culto, meu irmão, ele é maravilhoso. Porque num culto, a tua vida pode ser transformada pela manifestação do poder de Deus aqui hoje. Você não veio aqui para ouvir um sermão bonito. Não estou aqui para fazer isso. Você não veio aqui para ouvir um estudo, porque, como eu sempre falo e friso, no YouTube, meu irmão, se você quer um estudo de alguma coisa, tem cara muito mais gabaritado e habilitado para estar te dando aula de qualquer outra coisa. Agora, uma coisa eu tenho certeza, você veio aqui buscar uma palavra, um direcionamento de Deus, que ainda hoje pode mudar toda a tua vida, pode mudar a tua casa, pode mudar toda a tua história, hoje, aqui, agora, se seu coração estiver aberto, amém? Então, põe a mão no seu coração aí e clame ao Senhor para que Ele abra seu coração. Abra você o seu coração e peça para que Ele lance a semente dEle, a palavra dEle aí dentro, amém? Espírito Santo de Deus, eu, como primeiro aqui, Deus, quero dizer que meu coração está aberto para ouvir a Tua voz e que, de fato, Pai, nós dependemos do Senhor, somos dependentes de Ti, Pai. Nós necessitamos da Tua palavra e pedimos, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, olha, você não saiu da sua casa em plena quinta-feira em vão. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? E eu tenho certeza que se seu coração estiver aberto, você vai receber algo da parte do Senhor hoje, amém? Eu queria ler um texto com vocês, que está em João, no capítulo 6, no versículo 28. Eu vou ler até o 29. Você pode acompanhar no telão, inclusive quem está em casa, vai aparecer ali embaixo, você vai poder ler aí na sua casa, ali embaixo vai estar o versículo. Aqui é tudo ponta firme, olha só. Olha o que está dizendo aqui nesse texto, olha só. O povo falando a Jesus, certo? Disseram-lhe, pois, a Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que eu vou fazer para executar a obra de Deus? Aí, ó, a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Segurei. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele, Deus, enviou. Sabe por que eu e você precisamos crer? Porque nós não estamos vendo. Se eu vou lá fora, da igreja, eu nunca vim aqui dentro, e a pessoa fala, pastor Lucas, você nunca entrou na Getsemane? Mas lá na Getsemane, assim, você vai imaginar uns bancos vermelhos, você vai imaginar lá no fundo um púlpito assim preto, e aí eu vou ter que imaginar o que ele está me falando, eu vou ter que gerar uma crença em relação àquilo que ele está me falando, e eu vou ter que crer. Por que eu vou ter que crer? Porque eu não vi. Então, a obra de Deus é esta, é ver aquele que foi enviado. Não. É crer naquele que foi enviado. Tudo, meu irmão, na sua vida vai rodopiar na questão da sua crença, naquilo que você acredita. Todo dia a Bíblia diz que é nos proposta a bênção e a maldição. E se você quiser, você abraça a bênção, e se você quiser, você abraça a maldição. Então, uma pessoa que não está disposta a gerar uma crença diferente, ela também não está disposta a gerar um comportamento diferente. Veja, é por isso que você vê psicólogos, psiquiatras, que tentam descobrir o porquê você faz o que faz. É porque, na verdade, algo está no seu aí, na sua cabecinha, que você cresceu achando que aquilo era correto, e você nunca parou para analisar se aquilo era correto ou não, você só sabe que você faz isso, e acabou. Você não mudou a tua crença, porque você age da maneira com que você pensa. É por isso que a palavra arrependimento na Bíblia é metanoia, ou seja, é mudança de mentalidade. Arrependimento não tem nada a ver com um choro, sabe? Estou chorando aqui. Não tem nada a ver com um pedido de joelho, de andar 50 quilômetros descalço no meio das britas. Arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. É por isso que quando Jesus ele está indo a algum lugar e ele vai pregar o evangelho do reino de Deus, ele fala o seguinte, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Perceba, o que ele está dizendo é o seguinte,
mude a maneira com que vocês pensam, porque o reino de Deus está vindo sobre você. Isso me leva a crer que se eu enxergar a vida de uma ótica meramente natural, eu não vou entender os sonhos e os desejos de Deus para mim. Então eu preciso crer naquele que foi enviado, eu preciso crer em Jesus. Meu irmão, isso parece tão simples, mas às vezes a gente complica tanto. Parece tão simples, porque a gente complica tanto. Sabe, se nós entendêssemos o que é que já foi nos dado, a sua vida e a minha vida estaria já a cada dia num outro patamar. Se nós entendêssemos aquilo que já nos foi dado. Romanos 8:32, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, aquele Deus que entregou o seu próprio Filho por amor de vós, como, de que forma, ele não vos dará juntamente com seu Filho Jesus todas as demais coisas? Meu irmão, sabe o que eu vejo? Que Cristo, ao subir aos céus, quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele diz que viria o Espírito dele sobre mim e sobre você. Agora, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, se Jesus estivesse hoje aqui agora, em carne e osso, você possivelmente não estaria nem prestando atenção, nem dando bola para o que eu estou falando aqui. Você estaria olhando para ele. Se ele estivesse sentado ali, você estaria olhando. Você nem olhava para mim, você ia olhar só para ele. Eu ia ter que botar ele num negócio aqui para você não enxergar, para você prestar atenção no que eu estou falando. Se Jesus estivesse aqui, você com certeza gostaria de tocá-lo. Pastor, como é que você diz isso? Eu digo isso porque quando Jesus estava de fato na terra, em carne e osso, aonde ele andava, multidões o cercavam. Ele tinha que correr para um barco de madrugada para fugir, para ir para outra cidade. Então, isso eu sei. E aonde Jesus estava, sempre havia milagres e coisas extraordinárias. Quem cria nele de tal forma que se movia para ter um encontro real com ele, era transformado. Veja, a pessoa nem fazia grande coisa. A mulher do fluxo de sangue, ela correu lá, realmente correu risco de vida, mas ela não fez algo extraordinário. Ela tocou nele e foi curada. Então, entenda uma coisa, se Jesus estivesse aqui agora, meu irmão, você estaria encantado ali, você estaria doido. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a partir do momento que eu recebo e creio em Jesus, eu recebo o Espírito Santo de Deus, e pela fé, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio, Jesus está dentro de mim. Você está entendendo o que é que foi ganho para você? O que é que está dentro de você? O Espírito de Deus está dentro de você? Agora nós vivemos com medo. Nós vivemos aflitos, nós vivemos em dificuldade, nós achamos que eu preciso fazer isso, me comportar assim, eu tenho que fazer aquilo, outro, e na verdade a obra de Deus é andar com uma vida crendo, não vendo, convicto naquele que Deus enviou, que é Jesus, que hoje habita dentro de mim, e eu vivo uma vida esquecendo disso. Eu fico com medo, eu fico desesperado, eu fico tremendo perante as situações, e eu esqueço que se Deus é em mim, quem é contra mim? Eu esqueço que se tem uma coisa que Deus não tem problema, é com o inimigo e situações adversas. Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Israel é o povo que luta com Deus, você é Israel de Deus. Eu vejo que quando ele está falando e se revelando a Davi, ele diz assim, olha, Davi, eu coloco você numa mesa, perante os seus inimigos. Deus não tem problema com você estar sentado junto com aqueles que te afrontam. Quando Deus é conosco, Ele não tem problema e não vê problema em você passar perto do problema. Aliás, Ele faz questão que seu cálice, você seja honrado diante dos problemas. Não veja, meu irmão, como algo ruim o passar por aflição, porque é a melhor maneira de Deus revelar a glória dEle na tua vida. Agora, o que é necessário, pastor, para eu experimentar esse extraordinário de Deus, dia após dia? Crer em Jesus. Convicção, meu irmão. Quem crê não vê. O problema é que hoje, meu irmão, um questionamento que Jesus fala, ele fala assim, olha, Jesus um dia voltará. E ele fala o seguinte, olha, será que quando o Filho do Homem, ele se intitulou de Filho do Homem, será que eu, quando voltar à terra, eu vou achar fé no mundo? Meu irmão, cada dia que passa, nós estamos mais presos ao que vemos do que ao que cremos. E aquele que crê, meu irmão, verá a glória de Deus.
Nós somos o povo que crê, meu irmão. Eu não preciso esperar as coisas estarem bonitas para eu aplaudir. Eu já estou aplaudindo porque Deus já falou algo para mim, e Ele não é filho de homem para que minta. Ele não é alguém que se arrepende. Ele não é alguém que titubeia. Ele não é alguém que erra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu não preciso andar em falso. Sabe por quê? Porque Ele já declarou o que vai acontecer sobre a minha vida. Antes que eu viesse aqui, meu irmão, para a terra, Ele já escreveu um livro ao meu respeito. Você tem noção do que é isso? A Bíblia diz que quando você era uma substância informe, Deus já te contemplava no ventre da tua mãe. Você pode ir lá no hospital, no médico, enfim, quando tiver alguém com um bebê na barriga, grávida, você vai colocar lá. Você não consegue ainda ver em plenitude. Tem 3D, tem 4D, mas você ainda não enxerga em plenitude. Deus, a Bíblia diz que Ele te contemplava, meu irmão, enquanto você estava lá. Entenda o amor desse Deus por você, por quem você é. Agora nós esquecemos disso, meu irmão, e vamos ali depositando a nossa esperança no que vem acontecendo. O que eu vim dizer para vocês, meu irmão, é que quem anda por fé não anda por vista. O que eu vim falar para você, meu irmão, é que a obra de Deus, na verdade, as construções de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, tem tudo a ver que o Filho dele mora em você. Você vai enfrentar uma situação, você fica tranquilo, porque a sabedoria de Deus, através do Espírito dele, está em você. A Bíblia diz que não foi um espírito de medo que foi colocado em mim, foi em você, mas foi um espírito que clama, Abba, Pai, que Deus tem Deus como Pai sobre a tua história. Eu vejo Jesus, meu irmão, aonde ele andava, meu irmão, vidas eram transformadas, aquilo que parecia impossível, era totalmente modificado de cenário, e esse espírito você tem que entender, está em você. Então não sei que situação da tua vida parece impossível, mas ali é o momento desse espírito que está em você transformar esse impossível para algo comum e extraordinário. Sabe o que eu vejo, meu irmão? Eu analiso, a Bíblia fala sobre um homem, um gadareno, que era da terra de Gadara, e Jesus atravessa o mar da Galileia, que na verdade é água doce, mas é tão grande que eles chamam de Mar da Galileia. Ele atravessa e vai até Gadara, e lá em Gadara havia um homem e que ninguém acreditava mais nele, ao passo que tentava acorrentar ele perto dos sepulcros. Ele era louco, de tanto demônio que tinha nele. E Jesus, ele sai de um lado e vai para o outro lado, só para ter um encontro com esse cara. Meu irmão, aonde o ser humano falou, não tem jeito, Jesus foi lá. E ele cura aquele cara, ele liberta aquele cara, e aquele cara quer seguir ele fala, não precisa me seguir não, fica aí, pode ficar aí, conte aos seus o que é que eu fiz na tua vida. Meu irmão, eu acho tão maravilhoso, tantos homens e mulheres que entram sem perspectiva nenhuma, com uma família destruída, e Jesus encontra essa pessoa e muda a casa dela inteira, muda a família inteira. Isso a gente vê aqui hoje. Esse é o Espírito de Jesus. O que eu estou falando para você é que você não precisa nem ter só um problema para ver o extraordinário de Deus. Você pode viver o extraordinário de Deus dia após dia, carregando o Espírito de Cristo em você. Meu irmão, quando aquele gadareno sai e evangeliza toda a turma, eu não sei se você sabe, mas Jesus multiplicou 2 vezes o pão. Na segunda multiplicação de peixes, ele volta para aquela cidade. E lá tem mais ou menos 5 a 6 mil pessoas. Meu irmão, quem que você acha que evangelizou essas 5 a 6 mil pessoas? Todo mundo que conhecia a história daquele gadareno. Todo mundo que viu a manifestação da glória de Deus naquele gadareno. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, o que Deus mais quer é pessoas para resplandecer a luz dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus quer alcançar o teu colega de trabalho, Deus quer alcançar o teu vizinho, Deus quer alcançar os da tua família, e Ele vai começar a boa obra na tua vida. Eu não sei que etapa você está, mas a Bíblia me garante, a palavra de Deus, Ele me garante que se Ele começou algo de bom, Ele começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel, eu não sou, Ele é fiel para completar. Meu irmão, o que eu vim dizer para você aqui, não é para você confiar na tua habilidade, porque não é a tua obra, mas a obra de Deus é crer no Filho dele. Você não precisa acreditar no teu potencial sozinho, creia que nele você tudo pode, meu irmão. Ele pode completar a boa obra, Ele pode te livrar dos vícios, Ele te dá força, e quanto mais fraco você souber que você é, melhor. Quanto menos for você, melhor. Eu luto constantemente para ser fraco, meu irmão. Como assim, pastor? Entenda a minha colocação. Não vai cortar no YouTube e botar isso lá, né? Entenda o que eu estou falando. O fraco, meu irmão, que a Bíblia fala, é aquele que entende que para tudo ele depende de Deus. E, meu irmão, é assim que eu quero viver.
É assim que eu pretendo viver. Dependendo de Deus para tudo, porque eu fui feito família de Deus. Não é mais sobre o que eu sou capaz, mas sim porque Ele me escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele olhou para mim e falou assim, é você que eu quero, e é em você que eu tenho um propósito. Pastor, mas como assim? Eu não mereço? Sim, meu irmão, você tem que acreditar nisso. A proposta do Evangelho, do Reino de Deus, ela é tão absurda, meu irmão, ela é tão louca, ela é tão, assim, constrangedora, que a gente não acredita. Você não fez nada para merecer. Você não fez nada. E Ele está dizendo que é da vida eterna para você, meu irmão. Você vai ter salvação, vai morar do céu. Você não fez nada para merecer. Ele está dizendo que quer mudar teu casamento, mas você não deu nem passo nenhum. Ele quer você. Você veio aqui talvez a primeira vez, e você está escutando o pastor inspirado por Deus falar que Ele te ama e Ele quer você, que Jesus morreu por você, e você não fez nada. Sabe por quê? Porque nós somos acostumados a viver com algo, uma verdade, aqui sabe do quê? Que tudo que é de graça não presta. Agora existe uma coisa que é gratuita, meu irmão, e que presta e que muda a nossa vida. É quando nós abrimos e cremos, não vemos, mas cremos que o Filho de Deus entra em nós através do seu amor e muda a nossa vida. Meu irmão, eu e você temos à disposição poder de Deus através do Filho dele dentro de nós. Nós não temos a necessidade de sucumbir e viver adorando os problemas. Crença no Filho de Deus. Meu irmão, veio o problema quando eu ligo a minha crença, porque o problema, meu irmão, você não enxerga ele como um fato, ele é algo que domina a tua cabeça. O medo, você não enxerga ele como um fato, ele não está ali, você enxerga na tua cabeça, muitos dos seus medos estão nem acontecendo, muitas das tuas ansiedades são conversas que nem aconteceram, e você fica mentalizando com aquela crença ali, meu irmão. Você não está vendo, mas você está crendo, e está crendo tanto que daqui a pouco está vendo. Agora o que eu quero falar para você, meu irmão, é crer no Filho de Deus, que enfrentou Satanás de cara a cara. O Filho de Deus que tem todo o poder, a Bíblia diz que tudo foi colocado aos seus pés, Ele tem autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu olho para Jesus, sabe qual que era o olhar de Jesus para as pessoas, meu irmão? O olhar de Jesus para pessoas, além de misericordioso, gracioso, maravilhoso, o olhar de Jesus que chamava a atenção dele era a fé. Eu vi Jesus se alegrando com a fé, eu vi Jesus ficando irado pela falta de fé, e eu vi Jesus chorando por causa da fé. Se alegrando quando a mulher do fluxo de sangue toca nele, e ele fala, meu Deus, fé como esta eu não vi em Israel. Se alegrando com a fé, quando eu vi aquele cara que fala para ele assim, meu servo está passando mal, eu preciso que o senhor vá lá orar por ele. Aí Jesus fala, tá bom, eu vou lá na tua casa orar pelo teu servo. Aí ele fala, mestre, eu sei que tu tens autoridade, porque eu também sou homem com autoridade, e eu sei que basta uma palavra tua, e meu servo é curado lá. E aí Jesus falou assim, caramba, eu nunca vi fé igual essa, que fé top, hein? E ele se alegrando, o olhar de Jesus, os elogios de Jesus. Mas eu também já vi os discípulos dele tentando expulsar um demônio e indo até Jesus e falando, Jesus, por que nós não expulsamos? Assim, a geração incrédula é a resposta que ele disse, a falta de fé indignou ele. Assim como ele chega para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, e o povo fala, Senhor, por que você não veio antes? E Jesus começa a chorar. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não chorou, mas isso eu sou 99% de certeza, não dá para dizer 100, né? Porque hoje a verdade é muito relativa, a única absoluta é Jesus. Meu irmão, você não vai chorar por alguém que está morto, você sabe que você vai ressuscitar. Isso é isso. E Jesus, eu acho que o mínimo de raciocínio ele devia ter. Ele chorou. Porque aqueles que mais andavam com ele não acreditavam que ele era maravilhoso para fazer um milagre. Meu irmão, sabe o que decepciona o nosso Jesus, que depositou o Espírito dele dentro de nós? Vivemos uma vida sem fé. Quando a circunstância vem, quando o mar está na minha frente, e eu acho que eu vou morrer. Quando o problema está ali, eu acho que eu vou... Quando eu acho que eu cheguei até aqui para morrer. Quando eu acho que Deus já me tirou do deserto, já me tirou do Egito, já abriu o mar, já me trouxe até aqui. Muitos que estão aqui já é um milagre estar sentado numa igreja evangélica ouvindo um pastor. Deus te tirou daqui, você está me ouvindo e você acha que você vai morrer. Você acha que vai dar errado. Sabe o que eu vejo, meu irmão? O pessoal no barco, com Jesus. E isso gera uma indignação nele. A tempestade vem, todo mundo fica desesperado.
E aí acordam ele e falam, mestre, não te importa que morramos aqui nessa tempestade? Os 12 que mais andavam com ele, meu irmão. Eu quero dizer que o Espírito de Deus anda contigo o tempo todo. O problema é que você não considera ele, meu irmão. E acaba que você vive coisas e sucumbe em algumas coisas, porque não acorda o mestre que há dentro de você. E eles acordam Jesus. E Jesus fala, acalma mar, para vento. E fala, gente, por que vocês são tão pequena fé? Meu irmão, veja, Jesus ao longo da Bíblia, ele chama a atenção e algo que ele bate o olho, se ele estivesse aqui, ele está em você, sabe o que ele olha? A tua fé. Quem tiver fé e pedir em nome de Jesus, o será feito. Eu nunca vi, escute o que eu estou dizendo, pega para você, fica aqui comigo, pelo amor de Deus. Eu sinto que hoje Deus quer destravar coisas incríveis na tua vida, meu irmão, sentenças ao teu favor, coisas assim, fora do comum é o que Deus tem para aqueles que o buscam, meu irmão. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem chegou em coração, nem chegou em ouvido algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você pensa algo, Deus tem infinitamente mais. Eu nunca vi Jesus falando assim, rapaziada, vocês pediram um negócio muito pesado aí para mim, viu? Vocês pediram um negócio aí que eu não sou capaz. Olha, vocês estão sonhando muito grande, eu não estou nesse mistério, não. Ai, sonho é muito fútil. Meu irmão, Pedro andar sobre as águas, me diz, qual é o propósito da humanidade em relação a isso? Eu não sei, mas Jesus sabia que para ele era importante. Então fica tranquilo, os outros não precisam achar que tua oração é legal, não. Deus só precisa saber que ela é importante para você. O que muda? Que Pedro anda na água? O aquecimento global, né? A humanidade? Não, meu irmão, o desejo dele, Deus realizou. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que Deus coloca dentro de mim o querer e o efetuar, meu irmão. Se Ele coloca alguns quereres dentro aí do teu coração, sabe por quê? Porque Ele mesmo quer efetuar. Sabe qual é o problema, meu irmão? Que aquele que pede duvidando não acha que essa pessoa vai alcançar alguma coisa da parte de Deus. Se Deus estivesse aqui agora, meu irmão, Ele estaria olhando, cadê a tua fé? A palavra de Deus diz que a fé é como um grão de mostarda, meu irmão. Ela é uma semente, em que você coloca ela num solo, chamado solo do teu coração, e você tem o trabalho de regar ela diariamente. Pastor, como que eu rego minha fé? Como Abraão fez. Dando glória a Deus, ele vencia. Ele olhava para as adversidades, ele desconsiderou a fraqueza do seu corpo e viveu dando glórias a Deus. E alcançou o motivo, foi justificado por Deus, porque foi o pai da fé. Quando eu creio em algo, quando eu tenho fé em algo, automaticamente eu também falo. Jesus disse que a minha boca fala o que meu coração está cheio. Também diz que aquilo que eu falo, as minhas palavras que eu proferir, por elas mesmas eu serei condenado ou absolvido. Ou seja, a sentença da tua história pode começar a mudar hoje se você plantar algum tipo de fé diferente aí dentro de você. Sabe o que eu acho interessante? É que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe qual que é o tipo de fé de Deus? Sabe qual que é o tipo de fé de Deus? Ele pensa, ele fala e acontece. Que haja luz, e houve luz. Que haja divisão entre águas e terra. Assim foi. Que a terra produza ervas, árvores que deem frutos. E assim foi. Ele crê, ele tem a convicção no seu coração, ainda não materializou, mas ele já professa, porque ele sabe que por fé aquilo vai ser feito. Meu irmão, você tem que entender que não foi colocado, a Bíblia deixa bem claro, não tem um espírito de medo que tem que estar na minha vida e na tua vida, mas um espírito que rompe, um espírito que vence, um espírito que avança. Agora sempre, meu irmão, vai ter duas vozes clamando dentro de você: Cristo Jesus ou Satanás. O tempo todo acusando, o tempo todo tentando te detonar. Nós estamos num eterno júri. Só que deixa eu te contar, a sentença já saiu a seu favor. É só se você quiser jogar com Satanás, você não precisa mais. A sentença já saiu a teu favor. É igual eu lá no meu escritório ficar protocolando petição numa causa já ganha. Você está entendendo que aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação? Não há razão da parte do céu de ser sentenciado sobre a tua cabeça a maldição? Você entende o que é isso, meu irmão?
que não há mais maldição para você, que sobre a tua vida não vale mais encantamento nenhum, que você necessariamente não precisa viver um ciclo de desgraça e você pode assumir e executar a sentença da parte de Deus para você? Sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Que no direito, quando você recebe um direito da parte do juiz, quando uma sentença é dada a teu favor, sabe o que você tem que fazer com essa sentença? Não espere que através dessa sentença, exemplo, ganhei a sentença de ter minha casa de volta. Bacana, então, a sentença aí, então casa venha. Não, senhor. Eu tenho que pegar aquela sentença e eu tenho que cumprir ela. Meu irmão, deixa eu te falar. Há algumas sentenças de Deus na tua vida que já te deu o aval no mundo espiritual de declarar algo acerca da tua casa, do teu negócio, da tua família. Sabe o que falta? Você cumprir ela, porque ele já deu para você. Já é tua, pega para você. Agora, meu querido, uma coisa interessante, e que nós sempre temos que entender, é que o que me faz ser cristão foi porque Cristo me escolheu. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom. Sabe o que eu acho interessante? Um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, ele faz um pacto com Jonas. Ele faz um pacto com Jonatas, que era filho de Saul. Passado um bom tempo, eu não vou entrar em todo o detalhe da história, porque o culto já está encerrando, mas Saul, o pai de Jonatas, persegue Davi, tem toda uma situação, passa toda uma tragédia. Um belo dia, Davi é o rei de Israel. Nesse processo todo da tragédia, até Davi sendo perseguido por Saul virar rei de Israel, o neto desse Saul, chamado Mefibosete, ele, quando o reino de Israel foi ser destruído, invadido pelos inimigos, uma empregada pegou Mefibosete e fugiu com ele. E nessa de fugir com ele, para preservar a linhagem de Saul, ela tropeça, o bebê cai e passa uma carroça em cima desse bebê. Esse bebê fica paraplégico, fica sem poder andar. Mefibosete, esse menino, eles escondem, porque era normal, quando você tinha sangue real, esconderem você, porque se eventualmente o país fosse se reerguer, existia alguém de linhagem real, em tese escolhido por Deus, para assumir o reino de volta. Esconderam esse menino chamado em Lodebar. Lodebar significa local sem pasto, Lodebar significa local do esquecimento. Colocaram esse guri lá. Sabe o que é interessante? Que quando Davi ele reconquista Israel, a Bíblia diz que, meu irmão, a gente tem que olhar para a Bíblia e nada que está na Bíblia é em vão. Nada. Exatamente nada. Quando ele reconquista Israel, ele fala o seguinte, olha, há alguém da parte de Jonas, de Saul, da linhagem real lá, a quem eu possa manifestar favor imerecido? A quem eu possa manifestar graça? Aí a pessoa fala, rapaz, Davi, tem um cara lá, que era pequeno, é paraplégico, está lá numa cidade de mendigo, né, esquecido, sujo, perdido. Tem um rapaz lá, Mefibosete, o nome dele. Traga esse menino para cá. Quando o menino chega, meu irmão, o menino olha para Davi e fala assim, eu não sou digno. Eu não sou digno. O que fez você olhar para um cachorro feito eu? Pastor, foi essa expressão que ele usou? Sim, ele falou cão. Estou traduzindo para cachorro, amém? Ele falou cão como eu, um cachorro como eu. Sabe o que é, meu irmão? Muitas vezes, nós de fato, não viemos do melhor lugar. Não temos as melhores habilidades e não temos a força adequada. Agora, João, capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creram no Filho tiveram o direito, receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Meu irmão, você não está aqui vivendo nessa terra para viver lá em Lodebar. Hoje a graça te alcança. A graça, o favor merecido te alcança. E diz que teu sangue não é o tipo de sangue que fica em Lodebar. O teu sangue é daquele que morreu na cruz do Calvário por você e te tornou rei e sacerdócio real. Então, pastor, mas eu não acredito, então não vai ver a glória de Deus. Pastor, eu tomo posse, eu quero essa palavra. Então, sobre tua vida começa a ser manifesta a glória de Deus. Meu irmão, eu não estou aqui para você ver isso. Eu estou aqui para você crer nisso. E fica tranquilo, que se você crer nisso, que eu estou te dizendo, você vai ver a manifestação da glória de Deus, dia após dia, na tua casa. Coisa que eu tenho visto na minha, você verá na tua, quem sabe ainda mais, se tua fé ainda for aplicada muito maior do que eu vivo tentando aplicar. Agora, uma coisa eu te digo, meu irmão, seja qual é a tua situação,
Jesus é a resposta. Jesus foi a resposta para o rico, para o pobre, para o enfermo, para o doente, para o lunático. E para doido igual nós aqui também ele é. Então, no nome de Cristo Jesus, o que você precisa hoje, meu irmão, é crer em Jesus o tempo inteiro. Em cada situação que você se posicionar, chame Jesus. Tudo que você for fazer, chame Jesus. Aonde você for, não tenha medo, chame Jesus. Jesus olhou para o diabo tete a tete. Ele venceu a morte, meu irmão. Fica tranquilo. Que seja que área da tua vida pessoas têm tentado roubar, matar e destruir, arrancar a tua alegria, Jesus vem para trazer vida e vida e abundância. Hoje o que eu quero dizer para você é: deixa Jesus completar a missão dele na tua vida. Deixa Jesus completar a missão dele na tua história. Deixa Jesus dar liberdade para ele, meu irmão. Não tranque através da tua fé bênçãos que Deus tem reservado para você.